Você já sentiu que está correndo sem descanso, perseguindo algo que parece escapar das suas mãos? Aquela meta, aquele sonho, aquela resposta que você espera de Deus e que parece demorar mais do que gostaria. É frustrante, não é? Sentir que faz tudo ao seu alcance e mesmo assim as portas não se abrem. Mas hoje quero te dizer algo que vai mudar a sua perspectiva. Você não está aqui para perseguir desesperadamente aquilo que já foi destinado para você. Deus tem um plano perfeito, um tempo exato, e quando você confia nele, descobre que o que é seu chegará sem que você precise se desgastar com a ansiedade. Antes de começarmos, quero te convidar a escrever nos comentários uma declaração de fé. Escreva: o que é meu chegará no tempo de Deus. Vamos começar. Número 1. Deleite-se em Deus e confie na sua fidelidade. Quando você pensa em se deleitar em Deus, às vezes isso parece um conceito distante, não é? Mas deixe-me te dizer algo. Não se trata de um prazer superficial, nem de uma emoção passageira. É como estar diante de um amanhecer cheio de cores que enche seu coração de calma e te lembra que você não está sozinho. Nesse deleite, você descobre que seu coração não deseja outra coisa senão a proximidade daquele que te ama com um amor inabalável. Perceba que quando você começa a buscar a Deus de todo o coração, suas motivações mudam. Já não se trata de apresentar uma lista interminável de pedidos, mas de se alinhar à vontade e ao propósito dele para a sua vida. E acredite, é aí que você encontra a verdadeira paz. Você já percebeu como seus desejos mudam quando se apaixona por algo ou por alguém? Imagine então como sua perspectiva se renova quando você se apaixona por Deus. De repente, seus pedidos deixam de ser simples, eu quero isso, e se tornam, Senhor, faça a tua vontade em mim. Essa é a chave para que as promessas do Salmo 37:4 ganhem vida. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. É uma promessa linda, mas está ligada à condição de você se entregar por completo à sua presença. Talvez você se pergunte, e o que faço com as minhas preocupações diárias? Eu entendo. Todos carregamos dúvidas e medos, e às vezes parece que não há descanso. No entanto, entregar o seu caminho a Deus significa justamente liberar esses pesos. Não é deixá-los de lado com indiferença, mas levá-los àquele que tem poder para te sustentar a cada passo. Não é reconfortante saber que você não depende apenas da sua força? Nesse ato intencional de rendição, você descobre que o Senhor não apenas te ouve, mas também te dá direção, sabedoria e esperança para cada decisão que toma. Você pode se perguntar se confiar nele é fácil o tempo todo. A verdade é que haverá momentos em que a resposta de Deus não virá tão rápido quanto você gostaria. Às vezes, a desesperança bate à porta e a tentação de duvidar surge, mas é exatamente aí que a confiança se torna essencial. Confiar não é fingir que não há problemas, é lembrar que Deus continua fiel, que seu amor não muda e que Ele sempre trabalha a seu favor, mesmo quando você não vê. Olhe para trás e recorde as vezes em que Ele te sustentou quando tudo parecia perdido. Esse simples exercício reacende a fé e te impulsiona a continuar esperando na fidelidade dele. Quando a Bíblia diz, Ele fará, não está lançando uma frase otimista ao vento. É um convite para acreditar que Deus cumprirá seus planos no tempo perfeito. Talvez sua mente se agite porque o tempo passa, as oportunidades parecem escassas ou as portas se fecham. Mas Deus vê o quadro completo e a perspectiva dele é muito maior que a sua. Em vez de se angustiar, você pode descansar na certeza de que Ele conhece o fim desde o começo e sabe exatamente o que é melhor para você.
Imagine viver cada dia com a certeza de que seus passos são guiados pelo Criador do Universo. Isso não significa que tudo será fácil, mas significa que tudo terá sentido sob o cuidado dele. Cada decisão se torna mais clara quando você a apresenta em oração e permite ser guiado pelo Espírito Santo. Há um descanso interior que nasce da confiança e da fé de que aconteça o que acontecer, a fidelidade dele permanece. E no final, quando você menos espera, vê como seu desejo, agora alinhado com o de Deus, se cumpre de uma forma muito mais bela do que imaginava. É nesse momento que você entende a profundidade desta promessa. Ele fará. E posso te assegurar que quando o seu coração está completamente unido ao dele, essa promessa se torna a realidade mais palpável da sua vida. Número 2. Quando você reconhece que sua prudência tem limites, às vezes queremos ter o controle absoluto da nossa vida, tomar nossas próprias decisões baseando-nos no que achamos melhor. Mas o que acontece quando os nossos planos não saem como esperávamos? Quantas vezes pensamos que tínhamos tudo calculado e, mesmo assim, nos encontramos no meio do caos? Deixe-me te dizer algo. Deus nos convida a confiar nele de todo o coração, sem reservas, sem condições. Porque quando aprendemos a depender da sua direção, nossa vida toma um rumo diferente, um caminho onde há menos ansiedade e mais paz. Quando Provérbios 3:5 diz: "Confia no Senhor de todo o teu coração", está falando de uma confiança total, sem meios termos. Não é apenas acreditar em Deus de forma superficial, é descansar completamente nele, como uma criança que confia que o pai vai segurá-la pela mão e conduzi-la pelo caminho certo. Confiar em Deus não é apenas um exercício intelectual, mas uma entrega profunda do coração. É dizer: Senhor, eu não sei o que vem depois, mas sei que tu tens tudo sob controle. Você já parou para pensar na paz que isso pode trazer à sua vida? Saber que você não precisa carregar todo o peso das decisões, porque Deus já tem o melhor plano preparado para você. O problema surge quando nos apoiamos na nossa própria prudência. E é aqui que muitos de nós tropeçamos. Gostamos de sentir que temos o controle, que sabemos o que é melhor para nós, mas a verdade é que nossa visão é limitada. Vemos apenas um fragmento da história, enquanto Deus vê o quadro completo. Achamos que um caminho parece correto, mas depois percebemos que ele nos levou a um lugar que nunca imaginamos. Quantas vezes confiamos no nosso próprio julgamento e depois nos arrependemos? Por isso, a Bíblia nos adverte: não te apoies no teu próprio entendimento. Porque quando dependemos unicamente da nossa lógica humana, corremos o risco de errar. Deus, por outro lado, tem uma sabedoria perfeita. Ele não conhece apenas o nosso presente, ele conhece também o nosso futuro. Ele nos guia com amor e com uma perspectiva que vai além da nossa compreensão. A direção dele é clara, segura e confiável. Às vezes, nos perguntamos por que as coisas não acontecem no tempo que queremos, mas Deus sabe exatamente quando é o momento certo. A sabedoria dele é superior à nossa, e quando aprendemos a depender dele a cada passo, encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer. Mas confiar em Deus não significa buscá-lo apenas quando estamos em problemas. Provérbios 3:6 nos chama a reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Isso significa incluir Deus em todas as áreas da nossa vida, nas decisões, nos planos, nos relacionamentos, no trabalho, na família. Ele não é um Deus a quem recorremos só em emergências. Ele é um Deus que caminha conosco no cotidiano. Agradecer por cada detalhe, pelo pequeno e pelo grande, e reconhecer a sua mão em cada bênção e em cada processo, nos torna mais conscientes da sua presença em nossa vida. E aqui está algo essencial. Quando o reconhecemos em todos os nossos caminhos, ele endireita as nossas veredas.
O que isso significa? Que mesmo quando tomamos decisões erradas, Deus tem poder para corrigir nossa rota. Ele nos dá segundas chances, nos redireciona quando nos desviamos e nos conduz de volta ao caminho que preparou para nós. Não importa quão tortuoso tenha sido o nosso percurso, se colocarmos nossa confiança nele, ele se encarregará de endireitar os nossos passos. E quando Deus dirige nossa vida, os resultados são claros. Primeiro, encontramos paz no processo. Já não vivemos com ansiedade sobre o futuro, porque sabemos que Ele está no controle. Depois, vemos o seu propósito se cumprir em nós. Cada obstáculo, cada espera, cada aparente fracasso ganha sentido quando entendemos que Deus estava agindo nos bastidores. Não se trata de entender tudo, mas de confiar naquele que nos criou e sabe exatamente do que precisamos. Número 3. Render o controle e descobrir a soberania de Deus. Às vezes é difícil para nós parar. Vivemos em um mundo que constantemente nos empurra a fazer mais, a resolver tudo imediatamente, a nos preocupar com o futuro como se tudo dependesse exclusivamente de nós. Mas Deus nos diz algo bem diferente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você já parou para pensar no que isso realmente significa? Não é apenas uma sugestão para tirar um tempo de descanso. É um chamado para render o controle e confiar plenamente na soberania dele. A pressa e a inquietação nos fizeram acreditar que, se não estivermos fazendo algo, estamos desperdiçando tempo. Mas muitas vezes, na nossa urgência por encontrar soluções, terminamos mais cansados e confusos. Deus nos convida a cessar a luta constante e a encontrar um descanso verdadeiro nele. Não é um descanso vazio ou passivo, mas um descanso ativo em sua presença. É como estar no meio de uma tempestade e de repente o vento parar e tudo se acalmar. É nesse momento que você realmente consegue ouvir, consegue enxergar com clareza. Assim é a quietude em Deus. Um espaço onde deixamos de depender da nossa própria força e passamos a depender do poder dele. Mas parar não é fácil. Como soltar a ansiedade quando tudo parece urgente? Como confiar que Deus está agindo quando não vemos resultados imediatos? É aí que entra a prática da confiança ativa. Não significa cruzar os braços e esperar que tudo se resolva sozinho. Significa entregar a Deus nossas cargas, soltar a urgência de querer controlar tudo e dizer: Senhor, eu faço a minha parte, mas o resultado está em tuas mãos. A ansiedade diminui quando entendemos que não precisamos ter todas as respostas, porque Ele já as tem. E sabei que eu sou Deus. Não se trata apenas de saber isso na teoria, mas de experimentar essa verdade no dia a dia. Quantas vezes lemos sobre a fidelidade de Deus, mas temos dificuldade em confiar quando enfrentamos uma crise? A chave está em realmente conhecê-lo, em desenvolver uma relação profunda com Ele que vá além das palavras. Deus não quer apenas que você saiba quem Ele é. Ele quer que você viva essa realidade. Quer que, em cada situação, você reconheça a sua mão te guiando, te sustentando, mesmo quando tudo parece incerto. A soberania de Deus não é apenas uma doutrina, é uma verdade transformadora que nos permite viver com segurança e paz. E quando o reconhecemos, nossa atitude muda. Deixamos de nos agarrar ao controle e começamos a adorá-lo. Porque quando você entende que Deus está no trono, que nada foge ao seu domínio, que seu amor e seu poder são inabaláveis, não há outra resposta senão se render em adoração. É um ato de humildade, um reconhecimento de que Ele é Deus e nós não, que o caminho dele é melhor que o nosso, que o tempo dele é perfeito e que os planos dele nunca falham. Deus promete ser exaltado entre as nações. A sua glória não depende de entendermos ou não o que Ele está fazendo neste momento. O seu propósito permanece firme, mesmo em meio ao caos. E isso deve encher o nosso coração de esperança.
Às vezes, olhamos para o mundo cheio de confusão e pensamos que tudo está fora de controle. Mas Deus continua tendo a última palavra. Nada escapa ao domínio dele. E se ele é exaltado em toda a terra, por que duvidar de que também será exaltado na nossa vida? Nossa confiança em Deus não apenas nos transforma, mas também se torna um testemunho para os outros. Quando vivemos em paz, quando não nos deixamos consumir pela ansiedade, quando refletimos a segurança de que Deus está no comando, as pessoas percebem. Nossa fé se torna um farol, uma luz que aponta outros para Ele. A quietude em Deus não é apenas para nosso benefício, mas para que a sua glória seja revelada por meio de nós. Número 4. O tempo perfeito de Deus. Às vezes é difícil para nós entender porque as coisas não acontecem quando queremos. Fazemos planos, nos esforçamos, oramos, e ainda assim parece que a resposta não chega. Mas e se eu te dissesse que Deus tem um ritmo perfeito para tudo? Que nada se adianta nem se atrasa em suas mãos. Como está escrito em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é questão de sorte nem coincidência. É a perfeita sincronização do céu com a nossa vida. Deus é o autor do tempo. Ele estabeleceu cada estação da nossa vida com um propósito, mesmo quando não entendemos no momento. Existem tempos de plantar e tempos de colher. E aqui está o ponto-chave. Não podemos apressar o que ainda está amadurecendo. Imagine plantar uma semente hoje e esperar colher o fruto amanhã. Impossível, não é? Assim também funciona a vida espiritual. Deus nos conduz por processos que exigem paciência. Se nos adiantamos, corremos o risco de perder aquilo que Ele estava preparando para nós. Vivemos em um mundo que nos empurra a correr. Tudo é imediato, tudo é para agora. Mas a pressa gera ansiedade, e a ansiedade nos faz perder de vista a beleza de cada etapa. Quando confiamos que Deus tem o controle do nosso tempo, aprendemos a desfrutar o processo sem ficarmos obcecados com o destino. Porque cada estação tem seu valor. O inverno pode parecer frio e difícil, mas é nessa estação que as raízes se fortalecem. A primavera chega com sua leveza, mas se não houver inverno antes, não há base para o crescimento. Assim também é em nossa vida. Existem momentos de preparação, de espera e de cumprimento. Nossa perspectiva é limitada. Vemos apenas um fragmento da história, mas Deus vê o quadro completo. Às vezes, sentimos que estamos parados, que nada está avançando, mas Deus nos diz: confia. Estou preparando algo maior do que você imagina. Nem sempre entendemos a maneira como Ele age, mas podemos descansar em sua fidelidade. Reconhecer que dependemos da sua direção não é fraqueza, é sabedoria. Porque a verdade é esta: não podemos controlar tudo sozinhos. Precisamos da sua orientação, não apenas para alcançar metas, mas para compreender o propósito por trás de cada espera. Deus nos chamou para fazer parte do seu plano, mas no tempo dele. Às vezes, o que achamos ser um atraso é, na verdade, a preparação divina. Ele não se esqueceu de você, não ignorou suas orações. Ele está alinhando as peças para que, quando chegar a hora, tudo se encaixe perfeitamente. E quando isso acontece, você percebe que valeu a pena esperar. O que parecia um obstáculo se transforma em testemunho. O que parecia um fracasso, Deus transforma em bênção. Porque Ele nunca erra no tempo dele. Mas como aprender a viver no ritmo dele? A chave está em ouvir a sua voz. Muitas vezes agimos sem consultar a Deus. E é aí que vem a frustração. Mas quando aprendemos a esperar sua direção, quando nos alinhamos ao seu ritmo, tudo flui de forma diferente. É como nadar a favor da correnteza em vez de lutar contra ela. Deixamos de nos desgastar tentando forçar situações e começamos a andar na paz de saber que Deus tem tudo sob controle. O resultado de viver no tempo dele é a paz. Não há mais ansiedade, não há mais desespero. Porque entendemos que nada está fora do controle de Deus.
E o mais lindo é que, quando chega o momento de receber aquilo que esperávamos, estamos prontos. Deus não apenas nos entrega a bênção, Ele também nos molda para sustentá-la. Porque o que Ele tem para nós não é apenas bom, é perfeito e chega no momento exato. Portanto, se hoje você sente que a espera está difícil, que as coisas não estão acontecendo como imaginava, lembre-se disso. Deus não se atrasa. Você não precisa correr nem forçar nada. Apenas confie no tempo dele, porque quando chega o momento que ele preparou para você, nada e ninguém pode impedir. Número 5. Descobrindo o futuro cheio de esperança que Deus tem para você. Existem momentos na vida em que nos sentimos perdidos. Nos perguntamos o que será do nosso futuro, se realmente há algo bom nos esperando mais à frente, ou se tudo é incerto. Às vezes as circunstâncias parecem tão difíceis que chegamos a pensar que não há saída. Mas deixe-me te dizer algo. Deus tem um plano. Não um plano improvisado, não um plano baseado na sorte, mas um projeto perfeito, traçado antes mesmo de você nascer. Ele declara em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Não há dúvidas, não há talvez. Deus sabe e já preparou tudo para você. Deus é o arquiteto da sua vida. Ele conhece cada detalhe, cada situação, cada necessidade, mesmo antes de você perceber. Quantas vezes você já pediu algo achando que era o melhor para você e depois descobriu que Deus tinha algo muito melhor preparado? Isso acontece porque Ele vê além. Nós vemos o imediato, o urgente, mas Deus vê o quadro completo. Seu amor é tão grande que Ele não vai te dar algo que no futuro possa te ferir, mas apenas aquilo que contribuirá para o seu bem. E sim, existem provas. Às vezes, as coisas não saem como queremos e nos frustramos. Mas não confunda o processo com o destino. O fato de você estar enfrentando uma dificuldade hoje não significa que o plano de Deus mudou. Ele continua no controle. As dificuldades não são sinal de abandono, mas parte do caminho rumo a algo maior. Deus nunca prometeu uma jornada sem obstáculos, mas prometeu a sua presença em cada passo. Ele declarou que seus planos são de paz, não de mal. E se Deus disse, você pode ter certeza, assim será. Confiar nesse processo é essencial. A desesperança chega quando queremos resultados imediatos, quando esquecemos que Deus trabalha no tempo dele, não no nosso. Mas é aí que entra a fé. Fé não é apenas acreditar quando tudo está bem, mas manter a esperança mesmo quando não vemos saída. É saber que Deus já preparou um futuro cheio de bênçãos, mesmo que hoje você não consiga enxergar claramente. A preparação é necessária. Cada situação que você vive, cada desafio, cada espera, está moldando você para receber aquilo que Deus planejou. Deus não improvisa. Nada do que acontece na sua vida é um erro. Cada peça do quebra-cabeça se encaixa perfeitamente no seu plano mestre. Nós enxergamos fragmentos, mas Ele vê a imagem completa. E o melhor de tudo, Deus é fiel à sua palavra. Ele nunca falhou. E nunca falhará. Se Ele disse que seus planos são de paz, confie nisso, mesmo que hoje você não entenda o como ou o quando. Mas o que podemos fazer enquanto esperamos? A resposta é simples: buscá-lo. Não se trata de esperar passivamente, mas de caminhar com Ele todos os dias, orar, ler a sua palavra, confiar na sua direção. Quando alinhamos nossa vida à sua vontade, quando o buscamos com sinceridade, começamos a perceber sinais do seu plano se manifestando pouco a pouco. Não é mágica, é relacionamento. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais entendemos que os caminhos dele são melhores do que os nossos. E enquanto caminhamos com ele, a confiança se fortalece.
Não porque tudo fica fácil, mas porque sabemos em quem depositamos nossa esperança. Deus não nos deixa à deriva. A sua mão nos sustenta em cada passo. E aqui está algo poderoso. Podemos agradecê-lo mesmo antes de ver o resultado final. Porque se sabemos que a promessa dele é verdadeira, não precisamos esperar o desfecho para agradecer. A gratidão antecipada é um ato de fé. É dizer: Senhor, mesmo que eu ainda não veja, confio que tu já estás agindo. Número 6. Voar alto como as águias quando confiamos nele. Às vezes, esperar em Deus parece uma das coisas mais difíceis de fazer. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas. Mas Deus nos chama a confiar, a esperar com paciência, a entregar nossa ansiedade aos seus pés. Mas aqui está a chave. Esperar em Deus não significa ficar de braços cruzados. É uma espera ativa, cheia de fé, em que a cada dia continuamos caminhando com a certeza de que Ele está agindo, mesmo quando não vemos. Isaías 40:31 nos lembra: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não é apenas uma frase bonita, é uma promessa de renovação, de força e de vitória. Esperar em Deus significa depender dele, reconhecer que nem tudo está em nossas mãos e que o tempo dele é perfeito. Muitas vezes nos sentimos esgotados porque tentamos resolver tudo sozinhos, carregando preocupações que não nos pertencem. Mas quando colocamos nossos fardos nas mãos de Deus e escolhemos confiar, algo extraordinário acontece. Nossas forças são renovadas. Aquela paz que excede todo o entendimento começa a encher nosso coração. Já não estamos à deriva, nem nos desgastamos em lutas desnecessárias. Descobrimos que Deus esteve agindo o tempo todo, até mesmo no silêncio. Deus promete que, ao esperarmos nele, levantaremos asas como as águias, e aqui há algo poderoso. As águias não se esgotam ao voar porque aproveitam as correntes de vento para se elevar. Elas não dependem apenas da própria força, mas de algo maior que as sustenta. Assim também acontece conosco quando aprendemos a confiar em Deus. Em vez de lutar contra as circunstâncias, nos elevamos acima delas com a força dele. Nossa perspectiva muda. Lá do alto, tudo se vê de forma diferente. Aquilo que antes parecia um problema impossível, agora enxergamos com os olhos da fé, sabendo que Deus está no controle. Mas como voar acima dos problemas? A chave está em abrir mão da autossuficiência e permitir que Deus nos levante. Não se trata de ignorar as dificuldades, mas de enfrentá-las com uma fé inabalável, sabendo que não estamos sozinhos. A tempestade pode ser forte, mas se Deus está conosco, não seremos derrubados. As águias não fogem das tempestades. Elas as atravessam e usam o vento para subir ainda mais alto. Assim também, quando confiamos em Deus, as provações não nos destroem. Elas nos fortalecem. Isaías também diz que correremos e não nos cansaremos, caminharemos e não nos fatigaremos. Quantas vezes sentimos que a vida nos desgasta? As preocupações, a rotina e os problemas podem roubar nossa energia e ânimo. Mas Deus nos concede uma força que vai além do físico. É uma fortaleza espiritual que nos permite continuar quando nossas forças humanas se esgotam. É aquela paz que nos sustenta nos momentos mais difíceis. A certeza de que Deus está trabalhando mesmo quando não vemos mudanças imediatas. E aqui está algo importante. A perseverança em Deus nos leva ao crescimento. Cada passo de fé nos fortalece. Cada oração, cada momento de intimidade com Ele enche nosso espírito da energia que precisamos para prosseguir. Porque não vivemos com nossas próprias forças, mas com o poder daquele que prometeu nos renovar. E quando caminhamos com Deus, o cansaço não nos impede, porque nossa força vem dele.
Se hoje você se sente cansado, se sente que não pode mais continuar, lembre-se desta promessa: ao esperar em Deus, suas forças serão renovadas. Ele não te abandonou. Ele não ignorou suas orações. Ele está preparando o momento perfeito para te levantar, para que você voe acima das circunstâncias, para que corra sem medo e caminhe com propósito. Confie, porque quando o tempo dele chegar, você estará mais forte do que nunca para receber aquilo que ele tem preparado para você. Número 7. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quantas vezes nos preocupamos com o que nos falta? A vida está cheia de necessidades: dinheiro, estabilidade, oportunidades, saúde, relacionamentos. Sempre há algo que sentimos que precisamos alcançar para ficar bem, e nessa busca nos angustiamos, nos desgastamos e acabamos correndo atrás de coisas que nunca parecem ser suficientes. Mas Jesus nos deixou uma chave que muda completamente a maneira como vivemos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse algumas coisas, não disse talvez, ele disse todas. Porque quando colocamos Deus no centro, tudo o mais se encaixa. Deus não é um complemento na nossa vida. Ele não é algo que colocamos na lista de prioridades. Ele é a base sobre a qual tudo deve ser construído. Buscar primeiro o reino de Deus significa que a vontade, a justiça e o amor dele são a bússola que guia as nossas decisões. E aqui está o ponto interessante. Quando nossas prioridades estão alinhadas com as de Deus, nossas preocupações começam a mudar. Deixamos de viver para acumular coisas, deixamos de nos atormentar com o futuro, porque sabemos que Deus está no controle e cuida dos seus filhos. Mas buscar o reino de Deus não é um conceito espiritual abstrato, é uma transformação interior. É permitir que a justiça de Deus transforme nossas intenções, nossas reações, nossa maneira de tratar os outros. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, nosso coração se enche do seu amor. E isso se reflete em tudo o que fazemos. Não se trata apenas de orar mais ou ler mais a Bíblia, embora isso seja essencial, mas de viver cada dia refletindo o caráter dele. Um coração alinhado com Deus tem um impacto profundo no ambiente à sua volta, na família, no trabalho, na forma como lidamos com as dificuldades. E aqui vem a parte mais poderosa da promessa: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está dizendo para deixarmos de trabalhar, de lutar ou de sonhar. Ele está dizendo para pararmos de viver ansiosos, para deixarmos de perseguir desesperadamente o que Deus já preparou para nós. Porque quando confiamos na sua provisão, quando colocamos os olhos nele antes de qualquer outra coisa, ele cuida dos detalhes. Não é maravilhoso? Vivemos em um mundo onde as pessoas se esgotam tentando encontrar segurança nas coisas materiais, enquanto Deus nos diz: se você andar comigo, eu cuido de tudo o que você precisa. Então, como buscar o reino de Deus na prática? Não é complicado. É fazer de Deus a nossa prioridade real. Falar com Ele não apenas quando temos problemas, mas construir um relacionamento profundo por meio da oração diária. É meditar na sua palavra, encher o coração com a sua verdade, para que nossas decisões estejam alinhadas com a sua vontade. É viver com integridade, amor e gratidão, sabendo que cada dia é uma oportunidade para refletir a sua luz. E quando fazemos isso, o resultado é uma vida plena. Não uma vida sem problemas, mas uma vida cheia de paz. Porque a paz não vem de ter tudo sob controle, vem de saber que Deus tem. E é isso que o mundo precisa ver em nós. Quando vivemos confiando em Deus, quando não nos desesperamos com o futuro, quando caminhamos com segurança, porque sabemos que Ele provê, nossa vida se torna um testemunho. As pessoas percebem a diferença e se perguntam:
Como você consegue estar tão calmo no meio da incerteza? A resposta é simples, porque Deus é a minha prioridade, e se Ele é a minha prioridade, Ele cuida do resto. Então hoje eu quero te desafiar. Se você sente que sua vida está cheia de ansiedade, de preocupações com o que virá, com o que falta, pare um instante e pergunte a si mesmo: estou colocando Deus em primeiro lugar? Porque se você o está buscando antes de tudo, a promessa dele é clara: nada te faltará. O que é seu chegará no tempo perfeito, não porque você correu atrás, mas porque confiou naquele que nunca falha. Número 8. Como trocar a ansiedade pela paz que vem do alto. A ansiedade é como uma sombra que nos persegue. Às vezes, sem perceber, nos encontramos preocupados com coisas que ainda nem aconteceram, com problemas que parecem grandes demais para lidar. Nos inquietamos com o futuro, com o que virá, com aquilo que ainda não está resolvido. Mas Deus nos diz algo completamente diferente. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Percebe? Ele não diz por algumas coisas, ou somente quando a situação for difícil. Ele diz por nada. É um chamado para soltar a carga, deixar de viver presos na angústia e aprender a confiar. Mas sejamos honestos, soltar a preocupação não é fácil. Estamos acostumados a tentar resolver tudo sozinhos, a pensar que, se não nos preocuparmos, algo dará errado. Nos agarramos às nossas próprias estratégias, acreditando que a solução depende apenas de nós. E é aí que nos desgastamos. A ansiedade rouba nossa paz, tira nossa alegria e nos aprisiona em um ciclo constante de inquietação. Mas Deus nos oferece uma alternativa: a oração. Não como último recurso, mas como nosso primeiro refúgio. Ele nos convida a apresentar nossos pedidos diante dele com súplica sincera, com um coração aberto e disposto a depender da sua graça. E aqui entra um princípio essencial: a gratidão. Filipenses 4:6 nos ensina que nossos pedidos devem ser acompanhados de ações de graças. E isso muda radicalmente a forma como enfrentamos a vida. Agradecer não significa que tudo está perfeito, mas que confiamos que Deus está agindo, mesmo que ainda não vejamos os resultados. É um ato de fé. Uma declaração de que Deus tem o controle, mesmo quando a situação parece impossível. A gratidão transforma a queixa em louvor, a dúvida em confiança e o desespero em esperança. E quando fazemos isso, algo maravilhoso acontece. A paz de Deus nos envolve, mas não é qualquer paz. É uma paz que excede todo entendimento. Não é a paz lógica, aquela que vem quando tudo se resolve. É uma paz sobrenatural, que chega mesmo quando os problemas continuam ali, mesmo quando ainda não temos todas as respostas. É a paz que só Deus pode dar. Uma paz que guarda o coração e a mente, que atua como um escudo contra o medo e a confusão. Quando vivemos com essa paz, nossas decisões mudam. Um coração em calma não toma decisões precipitadas, nem é guiado pela ansiedade. Aprende a esperar, a confiar, a se mover na direção certa com serenidade. E o mais lindo é que essa paz se torna um testemunho para os outros. Quando as pessoas veem que, mesmo no meio da tempestade, continuamos firmes, sem nos deixarmos dominar pela preocupação, elas percebem que há algo diferente em nós. E é aí que podemos compartilhar o que realmente faz a diferença: nossa confiança em Deus. Então hoje quero te dizer algo. Se a ansiedade tem dominado sua vida, se a preocupação tem impedido você de avançar, experimente o que está em Filipenses 4:6. Leve tudo a Deus em oração. Solte o controle, agradeça antecipadamente e deixe que a paz dele encha o seu coração. Você não precisa entender tudo, apenas confiar. Porque quando paramos de correr atrás de respostas e começamos a descansar em Deus, descobrimos que o que é nosso chega no tempo perfeito, acompanhado de uma paz que nada nem ninguém pode tirar de nós. Número 9. Lançar a ansiedade sobre Deus.
A ansiedade é um peso invisível, mas muito real. Ela rouba nossa paz, enche nossa mente de preocupações e nos faz sentir como se carregássemos o mundo nos ombros. Muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, acreditando que se não nos preocuparmos, as coisas darão errado. Mas Deus nos dá uma instrução clara: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele não diz para carregarmos um pouco e deixarmos o resto com Ele. Ele diz toda, absolutamente toda a nossa ansiedade. Você percebe o poder que existe nesse convite? Lançar nossa ansiedade sobre Deus significa abrir mão do controle, entregar nossas preocupações em suas mãos. Não é apenas falar dos nossos problemas e continuar apegados a eles, mas literalmente colocá-los diante da sua presença e deixá-los ali. Às vezes oramos, mas ao terminar continuamos preocupados, como se Deus não tivesse ouvido. Mas soltar é uma decisão consciente, um ato de fé no qual reconhecemos que não podemos, nem devemos, carregar esse peso sozinhos. A ansiedade não afeta apenas nossa mente, mas também nosso corpo e nosso espírito. Ela rouba nossa energia, nos impede de aproveitar o presente e nos afasta da paz que Deus quer nos dar. E o mais perigoso, nos distancia da nossa comunhão com Ele. Um coração cheio de preocupação tem dificuldade em confiar plenamente. Como podemos ouvir a voz de Deus se nossa mente está ocupada com o medo? Por isso é essencial aprender a soltar, a confiar. Porque quando deixamos o peso nas mãos de Deus, descobrimos que Ele estava apenas esperando esse momento para nos aliviar. E aqui vem a parte mais linda da promessa: porque Ele tem cuidado de vós. Deus não apenas nos diz para deixarmos a ansiedade, Ele nos dá uma razão poderosa para isso. Ele nos lembra que cuida de nós, não de forma distante, não de maneira eventual, mas com um amor constante, pessoal e profundo. É o amor de um pai que está atento a cada detalhe da nossa vida. Ele não se importa apenas com os grandes problemas, mas também com cada preocupação, cada medo, cada necessidade que carregamos. Às vezes esperamos que Deus tire o peso resolvendo tudo de imediato, mas o cuidado dele vai além de soluções rápidas. Em alguns momentos, ele nos dá uma saída inesperada, uma resposta clara. Em outros, em vez de remover a dificuldade, ele nos fortalece para atravessá-la. Ele nos dá paz em meio à tempestade, nos dá resiliência no processo, nos molda e transforma enquanto aprendemos a confiar. Porque o cuidado de Deus não é apenas nos livrar do problema, mas nos ensinar a depender completamente do seu amor. Viver sem ansiedade não significa que nunca mais teremos preocupações, mas que aprenderemos a entregá-las a Deus sempre que surgirem. É um exercício diário. Às vezes, percebemos que, mesmo tendo entregue nossos fardos a Deus, aos poucos voltamos a pegá-los. Por isso, a oração constante é fundamental. Cada dia, cada momento de angústia é uma nova oportunidade para dizer: Senhor, isso é teu. Eu confio em Ti, e quanto mais fazemos isso, mais natural se torna soltar e descansar na Sua paz. Quando vivemos livres da ansiedade, nossa vida muda. Podemos tomar decisões sem medo, sabendo que Deus está no controle. Já não vivemos preocupados com o amanhã, porque sabemos que Ele já está lá, preparando o caminho. E o mais maravilhoso é que essa paz não apenas nos transforma, mas também alcança quem está ao nosso redor. Nossa confiança em Deus pode ser a luz que alguém precisa para perceber que não precisa carregar seus problemas sozinho. É um testemunho vivo de que Deus é fiel e cuida dos seus filhos. Número 10. Como Deus te sustenta quando a tua mochila está pesada demais. Às vezes, a vida parece como se estivéssemos carregando uma mochila pesada demais. Levamos dentro dela preocupações, responsabilidades e medos que pesam mais do que conseguimos suportar. Tentamos seguir em frente, mas chega um ponto em que nos sentimos exaustos, como se cada passo custasse o dobro. E é nesse momento que Deus nos diz algo poderoso:
Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Ele não nos pede para carregar tudo sozinhos. Ele nos convida a soltar, a confiar e a permitir que seja Ele quem nos sustenta. Soltar não é fácil. Nos agarramos às nossas preocupações como se, ao soltá-las, perdêssemos o controle. Mas a verdade é que nunca tivemos o controle em primeiro lugar. Deus sim. Ele nunca nos criou para carregar o peso da vida sem a sua ajuda. Ele nos deu responsabilidades, sim, mas não fardos desnecessários. E muitas vezes, a ansiedade que sentimos não vem do que precisamos fazer, mas daquilo que decidimos carregar sozinhos, quando poderíamos simplesmente entregar a Ele. Existe uma grande diferença entre responsabilidade e carga. Responsabilidade é cumprir com aquilo que nos cabe, fazer a nossa parte com diligência e fé. Carga é o peso extra que nos angustia, que drena nossa energia, que nos faz acreditar que tudo depende de nós. E aqui está a chave. Deus nos chama para sermos responsáveis, mas não sobrecarregados. Ele nos diz para confiarmos nele, soltarmos o que nos preocupa e deixarmos que ele cuide de tudo. Quando aprendemos a fazer isso, experimentamos uma paz que não vem do mundo, mas diretamente da sua presença. Quando Deus diz que nos sustentará, Ele não está falando apenas de provisão material. O sustento dele é completo. Ele nos sustenta emocionalmente quando sentimos que não conseguimos mais. Nos fortalece espiritualmente quando a fé enfraquece. Nos guia quando estamos confusos e não sabemos qual caminho seguir. E Ele faz isso não apenas nos momentos de crise, mas no cotidiano. Deus não é um socorrista de emergência. Ele é um Pai presente que caminha conosco a cada passo, renovando nossas forças para que não desmoronemos. Mas e quando já caímos? Porque há momentos em que, mesmo com fé, tropeçamos. Sentimos-nos derrotados, desanimados, sem forças para continuar. E é aí que vem a promessa mais linda. Jamais permitirá que o justo permaneça caído. Deus não nos abandona no chão. Ele não nos olha com indiferença, nem nos deixa presos à nossa fraqueza. Ele estende a mão, nos levanta e nos restaura. Lembra-nos de que nossa queda não define nosso destino. Na sua graça, há novas oportunidades. Cada dia é um novo começo. E é aqui que está a diferença entre a justiça de Deus e a justiça do mundo. A justiça humana acusa, condena, humilha. A justiça de Deus restaura, cura e devolve a dignidade. Não se trata de nunca cair, mas de lembrar que, quando caímos, Deus está lá para nos levantar. Que o seu amor é maior do que nossos erros. Que o seu plano permanece de pé, mesmo quando tropeçamos. Então, se hoje você sente que a mochila da vida está pesada demais, se sente que não consegue mais carregar tudo sozinho, ouça este convite. Lança tudo sobre Deus. Não tente fazer nas suas próprias forças. Ele já prometeu te sustentar, te fortalecer e garantir que você não fique caído. Porque quando você deixa de se apegar ao peso e começa a confiar, descobre que Deus sempre esteve ali, de braços abertos, pronto para te sustentar e te dar o descanso que você tanto precisa. Número 11. Deus orquestra todas as coisas para o bem. Às vezes olhamos para a nossa vida e tudo parece não fazer sentido. As coisas não saem como esperávamos, enfrentamos dificuldades, sofremos perdas e nos perguntamos: por que Deus permite isso? É difícil entender como algo doloroso pode fazer parte de um plano perfeito, mas aí está a promessa em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não algumas coisas, não apenas as boas, todas. Isso significa que até mesmo aquilo que hoje parece um fracasso, uma ferida ou um problema sem solução, Deus está usando para algo maior. Mas aqui muitas pessoas se confundem. Essa promessa não significa que tudo o que acontece conosco será fácil ou agradável. Também não significa que Deus seja o autor do sofrimento.
O que significa é que ele pode pegar qualquer circunstância, por mais difícil que seja, e transformá-la em algo bom para seus filhos. Isso inclui as provações, as perdas, as decepções. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Cada momento, cada lágrima, cada luta faz parte de um processo que, mesmo que não compreendamos agora, tem um propósito maior. É importante notar que essa promessa é para aqueles que amam a Deus. Não se trata apenas de acreditar nele, mas de viver uma relação genuína de amor e confiança. Quando amamos a Deus, confiamos na sua bondade, mesmo quando tudo parece caótico, e essa confiança é fundamental. A vida não promete ausência de problemas, mas Deus promete usar tudo para o nosso bem. Então, o que significa que tudo coopera conforme o seu propósito? Significa que não somos fruto do acaso, que Deus tem um plano específico para cada um de nós. Muitas vezes queremos que Deus nos dê respostas imediatas, que explique por que permite certas situações. Mas Ele nem sempre nos mostra o quadro completo. O que Ele garante é que tudo está alinhado com um propósito divino que vai além da nossa visão atual. As provações nos ensinam lições que não aprenderíamos de outra forma. Elas nos fazem crescer, nos fortalecem e nos ensinam a depender de Deus em vez de confiar apenas nas nossas forças. E quando passamos por processos difíceis e conseguimos enxergar o bem que Deus tirou deles, nossa fé se torna mais sólida. Entendemos que não era apenas sobre superar a dificuldade, mas sobre o que Deus queria fazer em nós por meio dela. E há algo ainda mais poderoso. Nosso testemunho pode se tornar a esperança de alguém. Quando as pessoas veem que, mesmo em meio à dor, continuamos confiando em Deus, firmes na fé mesmo na tempestade, isso as inspira a buscar essa mesma confiança. Deus não trabalha apenas em nós, Ele também trabalha através de nós. Aquilo que vivemos hoje pode ser a luz que alguém precisará amanhã. Confiar quando não entendemos o plano é difícil. Queremos respostas, queremos certezas, mas é nesse lugar que a fé entra. Fé não é só acreditar quando tudo está bem. É confiar quando tudo parece escuro. É saber que a história não termina na dificuldade atual, que Deus continua escrevendo, que Ele vê o final desde o começo e que quando tudo estiver completo, entenderemos que cada peça tinha seu lugar no seu desenho perfeito. Descansar nessa verdade nos liberta da desesperança, nos ajuda a soltar a ansiedade, a parar de tentar controlar tudo e simplesmente confiar que Deus está orquestrando cada detalhe. O tempo dele, o modo dele, o plano dele são perfeitos. E quando chegar o momento certo, quando tudo estiver no lugar, veremos que aquilo que parecia sem sentido se encaixa num propósito muito maior. Porque aquilo que é nosso virá, no tempo exato que Deus determinou. Número 12. Quando você pensa que tem a rota traçada, Deus mostra o caminho verdadeiro. Nós amamos planejar. Desde pequenos aprendemos a traçar metas, visualizar o futuro e fazer tudo o possível para alcançar o que queremos. E isso é bom. Deus nos deu inteligência e capacidade para sonhar e lutar por aquilo que desejamos. Mas o que acontece quando nossos planos não saem como esperávamos? Quantas vezes pensamos que tínhamos tudo sob controle, apenas para perceber que as coisas tomaram um rumo completamente diferente? É aí que entra a verdade de Provérbios 16:9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ter planos não é errado. Na verdade, a Bíblia fala sobre a importância da sabedoria e da prudência. Deus quer que sejamos diligentes e responsáveis, mas Ele também nos lembra que nossa visão é limitada. Fazemos planos com base no que conhecemos agora, no que achamos que é o melhor. Mas Deus vê muito além. Ele conhece o futuro, sabe exatamente do que precisamos, mesmo quando nós não entendemos. Muitas vezes, nossos desejos são bons, mas precisam ser alinhados com a vontade de Deus.
Queremos algo com todo o coração e acreditamos que é o certo, mas se isso não faz parte do plano dele, nunca nos trará a satisfação que imaginamos. Você já insistiu em algo que depois percebeu que não era o melhor? Aquelas portas que se fecharam, aquelas oportunidades que pareciam perfeitas, mas não aconteceram. Com o tempo, entendemos que não foram perdas, mas proteções divinas. É aí que entra a intervenção de Deus. Ele não nos deixa seguir por caminhos errados sem avisos. Muitas vezes nos frustramos ao receber um não de Deus. Dói quando as coisas não saem como queremos. Mas, e se, em vez de ver isso como um obstáculo, víssemos como um ato de amor? Deus endireita nossos passos, não para tirar algo bom, mas para nos conduzir a algo melhor. O propósito dele é maior que as nossas expectativas. Mas para seguir a direção de Deus, precisamos aprender a ouvir sua voz. E como fazemos isso? Por meio da oração, da leitura da sua palavra, da paz interior que sentimos quando algo está alinhado com a sua vontade. Às vezes Deus fala claramente, em outras, ele mostra sinais através das circunstâncias. O importante é estarmos atentos. Se insistirmos no nosso próprio caminho, sem buscar sua direção, podemos acabar em lugares que não foram preparados para nós. Submeter nossos sonhos a Deus não significa desistir deles. Significa permitir que Ele os refine, os transforme e os leve à melhor versão possível. Quando colocamos nossos planos nas mãos dele, ele nos mostra quais fazem parte do seu propósito e quais precisam ser ajustados. E quando seguimos o caminho que Deus traçou, experimentamos uma plenitude que os nossos próprios planos jamais poderiam nos dar. Quando confiamos que Deus está dirigindo nossos passos, o estresse diminui. Já não sentimos a pressão de controlar tudo. Descansamos na certeza de que Ele sabe o que faz. Mesmo quando não entendemos por que as coisas estão tomando determinado rumo, podemos confiar que Ele já conhece o final da história. E isso traz paz ao coração. Então, se hoje você se sente frustrado porque as coisas não estão acontecendo como esperava, quero te dizer algo: confie em Deus. Os planos dele não falham. Talvez agora você não entenda por que certas portas se fecharam, por que o seu caminho mudou de direção. Mas tenha certeza, se você caminha com Deus, está indo na direção certa. O que é para você chegará, não no momento que você quer, mas no tempo perfeito que Deus preparou. Número 13. Caminhar sob o cuidado divino, nada te faltará. Deus não é um líder distante. Ele não é alguém que dá ordens de longe e nos deixa à própria sorte. Ele é nosso pastor, nosso guia, nosso protetor. E quando compreendemos isso, tudo muda. Salmos 23, 1 nos lembra uma verdade poderosa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não diz quase nada, nem algumas coisas, mas nada. Isso significa que quando caminhamos sob a sua direção, temos exatamente o que precisamos em cada momento. A relação entre um pastor e suas ovelhas é íntima. O pastor conhece cada uma pelo nome, as protege, as alimenta e as guia. E as ovelhas confiam plenamente nele. Elas não questionam sua liderança, não se preocupam com onde encontrarão alimento ou onde passarão a noite. Sabem que seu pastor as levará aos melhores lugares. Da mesma forma, Deus nos cuida com amor, nos guia com sabedoria e nos protege de perigos que nem conseguimos enxergar. Mas para viver nessa segurança, precisamos aprender a depender completamente dele. Muitas vezes queremos controlar tudo, tomar nossas próprias decisões sem consultá-lo, e é aí que nos perdemos. Quando reconhecemos nossa dependência da sua direção, encontramos a verdadeira paz. Nada nos faltará. Quantas vezes já sentimos que nos faltava algo? Dinheiro, oportunidades, estabilidade, paz. A vida está cheia de necessidades, mas Deus nos promete que nele tudo o que é essencial está garantido.
Isso não significa que teremos luxos ou que tudo será fácil, mas que nunca faltará o que realmente precisamos. E muitas vezes, o que mais precisamos não é material, mas algo que dinheiro nenhum pode comprar. Consolo, força, direção. Quando confiamos em Deus, aprendemos a descansar na certeza de que Ele proverá no seu tempo e do seu jeito. Deus não apenas provê, Ele também nos conduz a lugares de descanso. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa imagem é poderosa. Não fala apenas de alimento e água, mas de paz e renovação. Vivemos em um mundo que nos empurra a correr, a estar sempre ocupados, a nos preocupar com o amanhã. Mas Deus nos chama ao descanso, não apenas físico, mas também da alma. Ele nos convida a soltar a ansiedade, a confiar no seu controle e a viver com a segurança de que, a cada dia, Ele nos dará o necessário. E aqui está algo ainda mais lindo. Ele não apenas nos dá descanso, Ele nos pastoreia. Não nos deixa sozinhos depois de nos abençoar. Ele permanece conosco, guiando-nos, mostrando-nos o caminho. Às vezes passamos por vales difíceis, por momentos de incerteza, mas até nesses lugares Deus nos oferece refúgio e paz. A sua presença nos dá segurança, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. O salmo continua: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus não apenas nos dá paz, Ele nos restaura. Quantas vezes nossa alma está cansada, ferida ou confusa? Deus nos levanta, nos fortalece, nos renova para seguir em frente. Ele cura as feridas do passado e nos enche de esperança quando parece não haver saída. E Ele faz isso por amor do seu nome. Deus é fiel à sua palavra. Ele prometeu cuidar de nós, nos guiar e nos sustentar. E sua própria reputação está em jogo. Ele não é um Deus que abandona, não é um Deus que esquece seus filhos. Se Ele disse que nos guiaria, Ele cumprirá. Se prometeu restaurar, podemos confiar que seu plano é perfeito. Então, se hoje você sente que está caminhando sozinho, que a carga está pesada demais ou que falta algo, lembre-se desta verdade. Deus é o seu pastor. Ele cuida de você, Ele guia seus passos, Ele provê o que você precisa. Você não precisa correr atrás daquilo que já está seguro nas suas mãos. A provisão, a paz e a direção dele estão disponíveis para você. Basta confiar, descansar na sua promessa e caminhar com a certeza de que, sob o seu cuidado, nada te faltará.